Olá, meu nome é Cíntia Machado, eu sou coordenadora do curso de especialização em odontopediatria aqui do NEOBA. Nossa primeira aula será sobre traumatismos em dentes descidos, que é algo que muitos alunos, muitos profissionais ficam em dúvida. A faixa etária mais acometida por esses traumatismos na infância é aquela compreendida entre 1 e 3 anos de idade, que é justamente aquela fase em que a criança está começando a andar, está aprendendo a correr e ao mesmo tempo não tem o equilíbrio necessário. E também não tem a menor noção do perigo, então está muito propensa a quedas e, consequentemente, aos traumatismos dos dentes descidos. Os dentes mais acometidos pelos traumatismos são os incisivos centrais superiores, que são aqueles dentes que estão mais anteriorizados na face do paciente, seguidos pelos incisivos laterais superiores e pelos incisivos centrais inferiores. Nessa aula nós vamos dividir em 2 tipos de lesões, apenas por um motivo didático, em lesões dos tecidos mineralizados e da polpa, ou seja, esmalte, dentina, cemento e polpa, e lesões dos tecidos de suporte, que seriam o ligamento periodontal e o osso alveolar. Bom, então nós vamos iniciar pelas lesões dos tecidos mineralizados e da polpa. A menos complexa é a fratura de esmalte, onde nós já temos uma perda de tecido, sim, mas ela é de pequena monta. E nesse caso nós vamos apenas, na maioria das vezes, apenas regularizar os bordos desse esmalte para não machucar a criança. Depois nós podemos ter, a criança pode vir até nós com a fratura de esmalte e dentina, onde nós já temos uma maior perda de tecido, nós já temos dentina exposta e, portanto, os túbulos dentinários expostos, sujeitos à contaminação. E assim nós devemos proteger essa dentina exposta o mais rápido possível, com restauração de resina composta, por exemplo, ou colagem de fragmento, se isso for possível. Essa fratura de esmalte e dentina ela pode tornar-se um pouco mais complexa se atingir o tecido pulpar. E aí nós devemos tratar essa polpa primeiro, para depois restabelecermos então a anatomia, estética e função do dente através da restauração de resina composta ou colagem de fragmentos, se isso for possível. Se essa exposição pulpar for pequena e o paciente nos procura atendimento com um dentista em pouco tempo, nós podemos fazer, por exemplo, uma proteção pulpar direta dessa polpa exposta. Ou nós podemos partir para procedimentos menos conservadores, como a pulpotomia, que é a remoção da porção coronária da polpa, ou pulpectomia, a depender de outras circunstâncias, como por exemplo a idade do paciente, grau de inflamação pulpar, estágio de reabsorção dessas raízes dos dentes descidos. Nós podemos nos deparar ainda com uma situação de fratura de esmalte, dentina e cemento, onde a raiz do dente já está atingida. E nesses casos, o nosso tratamento e o prognóstico do caso vai depender da extensão desse traço de fratura. Nós podemos realizar, por exemplo, a colagem dos fragmentos, se isso for possível, ou a remoção do fragmento menor e a restauração do dente com resina composta, ou se essa restauração, se esse tratamento for impraticável, se esse traço de fratura for muito amplo e ficar muito subgengival, e a restauração realmente for impraticável, e em alguns casos atingir polpa também, não nos resta outra alternativa senão extrair o dente descido. O paciente pode procurar atendimento também com uma situação de fratura radicular. E essa fratura radicular ela pode ocorrer em diferentes direções. Ela pode ser horizontal, ela pode ocorrer de forma vertical ou oblíqua. Normalmente, quando essa fratura ocorre de forma vertical ou oblíqua, nós não temos outra alternativa senão a exodontia da unidade. Quando essa fratura ocorre na direção horizontal e essa fratura ocorrer no terço apical dessa raiz, é um prognóstico mais favorável ou menos desfavorável, onde nós podemos realizar, se o paciente nos procura em pouco tempo, o reposicionamento desse dente e a contenção rígida por 45 a 90 dias. Se essa fratura radicular ocorre no terço médio da raiz, ela é um pouco mais desfavorável pela maior mobilidade que tem esse dente, mas ainda assim nós podemos tentar um tratamento mais conservador com anestesia, reposicionamento do dente na posição correta e contenção rígida. Se essa fratura ocorre no terço cervical, a mobilidade é muito grande, nós muito provavelmente não teremos mais como manter esse dente no alvéolo, nós teremos que realizar então a exodontia da unidade. Bom, como nós comentamos no início da aula, outro tipo de lesão que pode ocorrer são as lesões aos tecidos de suporte do dente. Lembrando que essas lesões aos tecidos de suporte do dente, elas podem ocorrer concomitantemente com as lesões nos tecidos mineralizados. A mais simples, a menos complexa de todas é a concussão, o rompimento de um pequeno número de fibras do ligamento periodontal e o dente não apresenta qualquer mobilidade, não apresenta sangramento e o único sinal que nós temos, clínico, de que esse paciente sofreu um traumatismo realmente é um teste positivo à percussão e, claro, o relato dos pais ou responsáveis.
Uma outra situação que nós podemos nos deparar é com a subluxação, onde nós já temos um rompimento de um número maior de fibras do ligamento periodontal, nós já temos um sangramento evidente via sulco gengival e o paciente pode ou não apresentar sensibilidade, pode não apresentar mobilidade dessa unidade dentária traumatizada. Nesses casos, nós vamos pedir aos pais ou responsáveis que removam qualquer tipo de hábito do paciente que possa estar exercendo uma força, uma pressão sobre esse dente, como sucção digital, sucção de chupeta, mamadeiras. E nós vamos também pedir para esse paciente adquirir uma dieta leve e pastosa pelo mesmo motivo e, se houver necessidade, nós vamos realizar uma contenção, nesse caso, semirrígida, por 14 a 21 dias. O paciente pode vir até o nosso consultório, até a nossa clínica, com uma situação de luxação. E nesse caso, há movimentação do dente dentro do alvéolo. Há sangramento, normalmente pais e responsáveis estão muito nervosos, a criança também. E nesse caso, se o paciente nos procura poucas horas, pouco tempo depois do trauma, nós vamos anestesiar esse dente do paciente, reposicioná-lo no alvéolo e realizar a contenção semirrígida. E também, é lógico, todos aqueles cuidados, de remoção de qualquer tipo de pressão, de força sobre esse dente traumatizado, para que a gente consiga realizar, então, que esse ligamento periodontal consiga se regenerar. Um outro tipo de lesão que pode ocorrer aos tecidos de suporte do dente é a luxação intrusiva ou intrusão, e ela pode ser leve ou bastante severa, inclusive com fratura de tábua óssea. Nesse caso, quando a intrusão for muito severa, com fratura de tábua óssea, normalmente nós vamos indicar a exodontia da unidade. Se essa intrusão for menos severa, nós, através do exame radiográfico, vamos avaliar se esse dente descido intruído, ele intruiu em direção ao germe do permanente, ou seja, para palatino, e nesse caso nós vamos extrair o dente, ou se ele intruiu para vestibular, ou seja, na direção oposta do dente permanente, e nesse caso nós temos a opção de aguardar a reerupção desse dente descido. E finalmente nós podemos ter uma situação chamada de avulsão, que é a desarticulação total desse dente de dentro do alvéolo. Nesse caso, a Associação Brasileira de Odontopediatria, a Academia Americana de Odontopediatria e a maioria dos autores na literatura recomendam o não reimplante desses dentes, ao contrário do que acontece em dentes permanentes, é bom lembrar. Por quê? Porque nesse procedimento, nessa manobra de reimplante, nós podemos lesionar, nós podemos lesar de maneira significativa o germe do dente permanente. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira aula e aguardo vocês para a nossa próxima. Muito obrigada!